Seguindo aqui na nossa lista de tópicos a serem abordados, a gente vai tocar num assunto básico. Não vou dizer que é um assunto espinhoso, não, mas é um assunto básico que muitas vezes é relegado, né? Eu lembro de algumas histórias de pessoas, de empresas que precisaram de backup, por exemplo, e quando foram ver o backup, fazia backup, né? Mas ele não estava disponível ou quando foi precisar ele estava corrompido, né? Coisas desse tipo. Nem todo mundo aqui que está ouvindo, né, está tão antenado, né, a importância do backup ao garantir que ele esteja disponível, consistente e funcionando, né? Muitas pessoas, empresas descobrem na pior hora, né? Fabrício, tu que é Postgres, quais as melhores práticas de backup aí que tu recomenda, né, para quem está nos ouvindo? De repente a pessoa está criando uma empresa, uma software house, daqui a pouco não tem uma experiência tão grande, né? Pô, o que tu sugere, né? Recomenda nesse sentido? A primeira coisa que eu falo é backup bom é aquele que restaura, tá? Anotem no mural da empresa essa frase. Backup bom é aquele que restaura. E não adianta nada eu ter todo um sistema sofisticado de execução do backup se eu não testo continuamente o backup. E testar continuamente o backup é restaurar o backup. E ver se está tudo lá. Exatamente, tem que restaurar o backup e validar se as informações foram restauradas em conformidade com aquilo que você propôs a fazer aquele backup. Né? Então, aí vai depender da escala, tamanho, seja manual. Seja eu ir lá, pegar manualmente e restaurar o backup. Fazer um select. Exatamente. Ou de forma automatizada, dependendo do tamanho. Mas é extremamente importante testar o backup. Testar a restauração do backup. Porque não adianta. Basicamente, existem duas estratégias de backup no Postgres. Backup físico e backup lógico. Né? O backup físico é usando o archiving, de arquivar os logs da transação. Então, com alguma frequência eu faço um backup full, que é um backup físico completo de todos os dados do Postgres que está armazenado em disco, e mais as transações que vão acontecendo ao longo do tempo. Né? E aí, esse é o PG Backup? Tem ferramentas como o PG Base Backup, que é uma ferramenta do Postgres. E aí, ferramentas externas, aí tem o PG Backrest, PG Barman, Wall-E, enfim, tem uma série de ferramentas no ecossistema do Postgres para a gente poder fazer o backup consistente. Fazer um backup físico de forma consistente. Né? E também restaurar esse backup. Então, as ferramentas fazem os dois papéis de faz o backup e restaura o backup. E dentro a ferramenta mais simples para quem está começando, para fazer um backup sem complicação. A ferramenta mais simples para fazer um backup sem complicação é o próprio PGBase Backup do Postgres, que faz um backup físico inteiro do cluster lá, dos dados. É um binário nativo, né? O Postgres, os data files do Postgres ficam num diretório, que é o diretório data, lá, o famoso diretório data, que é onde fica tudo que está acontecendo no banco, todos os índices. Baixo nível lá nos RIPs. Isso, exatamente. Fica tudo numa estrutura de diretórios e arquivos. Né? Basicamente, o que o PGBase Backup faz, ele faz um backup disso, físico. Né? Qual é que é o pró? Não chega a transformar, os dados ainda estão crus. Não, os dados estão só armazenados, comprimidos. Estão no formato nativo lá, interno, um formato interno do Postgres. Qual é que é a vantagem de fazer isso? A restauração é muito mais rápida. Sim, porque o dado já está no formato original, isso, né? Isso. E posso ter problemas de versão? Exatamente. Aí os problemas restaurar na mesma versão, né? O problema do backup físico é que eu tenho que restaurar ele exatamente na versão, né? Na versão do Postgres pela qual foi feito o backup. Não vai fazer um backup na 14 e restaurar na 17, né? Não vai funcionar. Para isso existe o dump, que é uma outra estratégia de backup. Que gera os inserts. Isso, o dump extrai um snapshot em formato SQL. Ou em copy, né? Que é o bruto. Ou em copy, para poder ser restaurado numa versão, independente da versão. Claro que a gente tem questão de compatibilidade entre versões, tanto que o dump também pode ser usado para fazer upgrade de versão. Então eu estou na versão 16 e eu vou fazer um upgrade para 17 quando sair ela. Aí eu faço eu pego o programa pgdump da 17, que é a versão maior, e faço um dump conectando na versão menor, porque eles são retrocompatíveis. Para quê? Para eu poder restaurar na 17. Isso. As instruções. Ele entende que o pgdump da versão maior, ele entende que ele está se conectando numa versão menor,
mas usa a linguagem da mais... Isso, se tiver alguma diferença, principalmente no catálogo do Postgres, nos metadados, e aí ele entende e vai extrair os dados para ti de forma consistente. Ou uma pequena variação de sintaxe, né, na criação de algum Isso, exatamente isso. Internamente lá tem um monte de if, def no código lá. Não é bonito, mas funciona. Sempre, por exemplo, lá um create function pode mudar levemente a sintaxe de uma versão para outra. Né? Não é if, def de macro, é if normal. Eu montei if, se eu tiver conectado na versão tal, eu tenho que montar o select nos metadados desse jeito, porque o catálogo do Postgres até essa versão era desse jeito. Isso é uma programação bem defensiva, né? Bem. Não é sujeito a erros, né? Não, é aquilo e deu. É aquilo e deu, enfim. E aí o dump é uma outra estratégia de backup. E aí o resultado do dump é um arquivo que ele é mais portável entre diferentes versões do banco. E ele pode ser usado como estratégia de backup e também como estratégia de upgrade de versão. E aí o dump também, você pode fazer o dump com insert, linha a linha, ou o copy, que é um bloco de texto grandão, né? Que é bem mais rápido. Isso. E também insert com blocos de values, né? Então insert insere, sei lá, eu não lembro o tamanho do batch, sei lá, 100 linhas. Várias linhas por insert. Então é um insert que insere várias linhas. Então tem essa opção também no Postgres. E o questão, voltando para o backup físico, é que a hora de restaurar, tu vai estar copiando fisicamente os dados de volta para dentro do servidor. E o dump, não. O dump eu estou executando inúmeras instruções SQL para reconstruir o banco de dados. E fazer isso é como se fosse uma aplicação conectada no banco, transacionando com o banco. Isso é muito mais custoso, muito mais demorado. Funciona? Funciona. Tem cenários que precisa fazer isso? Tem cenários que a gente precisa fazer isso para, sei lá, a gente está com uma base de dados muito mega inchada, com um monte de bloat, daqui a pouco vale mais a pena fazer um dump e um restore do que fazer todo um procedimento de limpeza. Ou então eu vou aproveitar o meu upgrade de versão e vou usar com dump e restore, porque aí eu já levo ela bem limpinha lá para a versão superior. Enfim. Mas para backup diário, ele é mais custoso que o base backup. Né? Ele é mais custoso e tu não consegue fazer o point in time recovery. Ou seja, se eu faço um dump todo dia, meia-noite eu faço um dump. Então todo dia eu tenho um snapshot à meia-noite dos meus dados. Se eu tiver uma falha, um sinistro no meu servidor às 3 da tarde do outro dia, olha lá, queimou o disco da minha máquina. Morreu, perdi os dados ali. Eu vou ter que voltar ao meu backup. Significa que eu estou voltando os dados da meia-noite anterior. Quanto de transação eu perdi por eu não ter, por exemplo, uma estratégia com backup físico mais o arquivamento contínuo dos logs da transação. Porque eu fazendo uma estratégia com PG-Base Backup mais a configuração do Postgres, o Archive Command... Tu tem um checkpoint bem mais adiantado. Né? Eu posso dizer na hora de fazer o restore que eu quero recuperar até o último archive que eu tenho salvo. Ou até tal ponto no tempo. Se eu preciso, por exemplo, eu preciso restaurar o backup em outra máquina até sexta-feira da semana passada, porque depois daquilo aconteceu um monte de coisa e eu preciso ter os meus dados naquele ponto no tempo para poder fazer alguma análise. Então eu consigo fazer isso de forma tranquila usando um point in time recovery. Com dump, aí eu vou ter só os instantâneos. Perdeu aquela janela de tempo. Tu perde a granularidade ao longo do dia, ao longo da história da evolução das transações do teu banco. Né? Claro que usar o PG Base Backup mais o Archive Command, né, são primitivas de backup físico. Tá? E tu tem que montar toda a tua estratégia de, por exemplo, de retenção, de limpeza dos teus archives e várias outras coisas que tem que fazer, porque o backup, ele por si só é quase que uma coisa que tu tem que manter. É mais um outro organismo. Né? Tu tem o teu banco ali, né? E tu tem o backup. Não é fazer um script uma vez na vida e esquecer. Não. E aí as ferramentas que nem eu citei antes, que é o PG Backrest, PG Barman, o AOI, tem lá o PG Pro Backup. Esses caras fazem toda essa gestão. Então é só configurar elas adequadamente e elas fazem toda a gestão e configuração. Então tu configura ela para dizer que eu quero manter 10 dias de backup e os mais antigos ele remove automaticamente na próxima execução do backup. Então
tem essas facilidades. O rodízio, né? Fazer rodízio, isso. Criptografar backup, fazer o backup remoto em outra máquina, fazer backup incremental, backup diferencial. Então, essas ferramentas lidam com esses problemas que, se eu usar só a engine do banco, daí a gente volta para aquele papo lá da questão da engine do banco. A gente oferece no Postgres as primitivas. E aí as pessoas que desenvolvem o ecossistema, ferramentas do ecossistema, que lidam com outras partes do problema. Né? Que é, no caso, o backup é praticamente externo. Agora, inclusive, por último, tem evoluído bastante o backup. Tá? Na versão 17 agora vai sair até backup incremental dentro do PGBase Backup. Então a comunidade está vendo a necessidade de evoluir mais algumas... Trazer para si a responsabilidade. Pro core e ao invés de deixar em ferramentas externas. Mas isso mesmo assim não quer dizer que tu não possa desenvolver a tua ferramenta externa. Né? Mas a comunidade viu que precisa ter isso internalizado dentro, porque é extremamente importante, porque backup é uma coisa crítica. Né? Então, isso tem acontecido no mundo aí de desenvolvimento do Postgres. É essencial, né? É essencial.